Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Monoteísmo Prático, onde nós procuramos derivar algumas leituras mais práticas a partir da Bíblia Hebraica. Se você deseja mais informações sobre a exegese da Bíblia Hebraica propriamente dita, você pode acessar os outros vídeos do nosso canal, mais especificamente aqui neste caso, os vídeos da série do livro de Gênesis. Muito bem, dito isso, vamos então falar de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Eterno, Elohim, aqui o tetragrama Elohim, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Muito bem. Quem é que escreveu essa passagem, né? Quando é que esse texto ele foi composto? Nós já vimos, inclusive, que o capítulo 2 do livro de Gênesis ele é cronologicamente escrito de forma anterior ao capítulo 1. E ele foi escrito por escribas do reino do sul, do reino de Judá. E a gente pode localizar esse texto mais ou menos pelo seu estilo literário, conteúdo, forma, etc., lá para o final do século 8, início do século 7, antes da Era Comum. E a quem é que esse texto se destinava? Ele se destinava ao povo de Judá após o cativeiro assírio de Israel. Então, nessa época, a gente já tinha uma grande influência das nações do norte, né, principalmente vindas aí a partir da Assíria, na cultura local. E qual é a razão pela qual esse texto foi escrito e por que ele é muito mal compreendido, né, no meio religioso, uma vez que o meio religioso frequentemente não está muito preocupado em fazer uma leitura mais acadêmica do texto, né? Bom, para a gente entender, vamos então falar de um conceito que aparece no Enuma Elish, né, que são as tábuas sumérias da criação, e eu trouxe aqui para vocês uma dessas tabuazinhas ilustrada, né, o Enuma Elish, que é mais ou menos aí de 2000 antes da Era Comum. Nós estamos falando de um texto, então, de 4.000 anos atrás, né? Dá para perceber que não era muito fácil a escrita naquela época, né? Tinha que talhar tudo direitinho ali. Muito bem, o que a mitologia suméria ela dizia, né? E o que o Gênesis ele vai ressignificar e modificar em termos de entendimento daquela população? A mitologia suméria, ela traz, o Enuma Elish ele fala isso, né? Ele traz um dado momento em que o ser humano surge quando um espírito de uma divindade se junta com o pó da terra e aí toma carne, né? Forma uma carne, forma um ser encarnado, chamemos assim, tá? E evidentemente, né, o Enuma Elish, quando ele fala isso, ele está se referindo à nobreza, né? Havia muito claramente na mitologia suméria uma distinção entre a origem dos nobres, da aristocracia e do povão, né? O que também a gente pode dizer que era um instrumento aí de dominação, né? Afinal, se eu digo que os líderes são divinos, são filhos dos deuses, literalmente falando, etc., você coíbe qualquer tipo de revolta, de cobrança, né? Ninguém vai chegar lá e pedir que o rei seja deposto, afinal, você pode desagradar uma divindade fazendo isso, né? E aí, justamente no Enuma Elish, a gente encontra esse conceito de que a nobreza, na verdade, era o quê? Né? Era o espírito das divindades que tomava forma a partir do pó da terra. E o que a Bíblia hebraica vai fazer, então? Ela vai ressignificar isso, né? A forma da Bíblia hebraica de eliminar essas distorções de pensamento da mentalidade do povão era pegar justamente o folclore popular, as ideias politeístas, etc., usando a mesma linguagem, né? E a linguagem do Gênesis, você vai ver tudo isso na mitologia suméria em profusão. Jardim do Éden, serpente, árvore da vida, etc, etc, etc. Tudo você vai encontrar na mitologia suméria, mas contado de uma forma muito diferente. Então eles pegam esses elementos e renarram. E aqui qual é o objetivo? É trazer toda a humanidade como tendo uma origem comum, ou seja, não é simplesmente os nobres não são deuses encarnados, né? Na verdade ninguém é. Repara, você tem uma única divindade, né? Já amalgamados os conceitos do Reino do Norte e do Reino do Sul quanto à divindade, você tem uma única divindade, né? E o espírito, entre aspas, né? O fôlego de vida não é um Deus que veio e encarnou, né?
como acreditava a mitologia suméria, tá? Não, é o Eterno, essa divindade que sopra no pó. Percebam então, né, que todos os homens, eles são criaturas, eles não são divinos no sentido de terem, né, vamos dizer, de serem deuses que encarnaram, né? A gente pode dizer, né, podemos dizer que temos uma essência divina, porquanto somos, né, fôlego de vida soprado, ok, né, a gente tem depois, depois cronologicamente, né, mas antes, no texto capítulo 1, falando de imagem e semelhança, né, do Eterno, né, vai um pouco nessa linha, mas repare, imagem e semelhança também não é você é literalmente uma divindade, né? Então esse era o conceito que estava sendo combatido aqui, né? Que os homens pudessem ser divindades encarnadas e combatendo também a arrogância da nobreza, né? A nobreza não é composta por deuses que tomaram carne, né? Agora, o que a gente pode trazer de prático para isso? Né? Se você quiser mais informação histórica, né? Aqui eu estou resumindo bem, mas nas aulas de Gênesis eu detalho bastante isso. Mas vamos trazer para a nossa realidade de hoje. Tá? O que acontece? A gente tem visto uma profusão de discursos motivacionais. Nas redes sociais, toda hora, né, tem imagenzinha motivacional, né, com aquelas frases enlatadas, semi-prontas, etc., tentando fazer você se sentir melhor. Né? E aquilo ali pode ser legal se você está para baixo, né? Se você está meio deprê, né? E você está precisando de um up, né? De repente ver uma mensagenzinha assim, um conceito que lembre que você é importante, é legal. Mas até que ponto? A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por quê? Porque algumas dessas linhas, elas enaltecem demais o ser humano, né? Colocam o ser humano praticamente como uma divindade. Eu já vi várias dessas mensagens motivacionais que vão na linha de dizer que o ser humano é um deus, né? Que você é um deusinho encarnado. Algumas mensagens motivacionais chegam nesse exagero, né? E aí elas acabam causando mais mal do que bem, porque geram uma arrogância muito grande, né? E o ser humano ele tem que tomar cuidado, né? Por um lado, você se sentir horrível não é bom, não é adequado, não é o ideal. Por outro lado, você se sentir a última bolacha do pacote celestial dos deuses da Suméria também não é lá muito legal. Então a gente tem que tomar cuidado, né? E como é que a gente encontra esse equilíbrio? A gente tem que entender que nós somos sim especiais. Você que está nos assistindo, aqui está me assistindo, né? Aqui, você é uma pessoa especial, sim. Você deve ter consciência de que você é especial e importante. Sim, você é especial e importante, mas porque o Eterno escolheu te criar. O Eterno escolheu te fazer. O Eterno escolheu te moldar. Não é porque você tem um direito divino adquirido, né? E as pessoas confundem um pouco isso, né? Ah, eu tenho o direito. Não, conquiste o seu direito, né? Conquiste o seu direito conscientemente, né? De forma consciente da sua importância, mas entendendo que você tem uma missão, né? Uma missão no sentido de quê? De que você tem um propósito, né? E um propósito de se auto-aperfeiçoar. Né, um propósito de buscar fazer aquilo que é bom, que é reto, que é íntegro, tornar esse mundo melhor. Né? E isso, de certa maneira, tem a ver justamente com o quê? Com o fato de que o Eterno nos fez e nos deu a incumbência, entregou o mundo para nós, né, entre aspas, né, falou, tá aqui, toma conta. Então você é importante, mas você não é uma divindade. Né? Às vezes a gente precisa baixar a bola. Né? Muito bem. Então aqui a bibliografia que eu utilizei, né, para essas primeiras aulas eu tenho utilizado essencialmente os mesmos materiais, com a exceção desse link que está lá, né, a imagem, né, do Enuma Elish, de onde eu tirei, se você quiser, está disponível aí nesse item. Né? Normalmente essas imagens elas são de coleções de museus, etc., ou de algum site que faz alusão, né, a essas coleções de museus. Se você deseja conversar um pouco sobre este vídeo, trocar uma ideia, você pode fazer isso através do WhatsApp, né? monoteísta.org/prática é o link para entrar no WhatsApp. Quer receber os nossos vídeos, não quer perder nada? Melhor maneira, monoteísta.org/zap. Aí você cai num grupo que na verdade é uma lista, não é um grupo com interação
quando tem vídeo novo eu posto lá e você fica sabendo, né? Vídeo, artigo, seja o que for. Você pode nos seguir no Instagram ou também no Facebook, embora nesses casos nem sempre você vai ver tudo que é postado, porque existem os algoritmos aí das redes sociais que dão uma derrubadinha, né? Você pode também assinar o nosso canal no YouTube, né? Ativando lá o sininho para ser notificado quando sai vídeo novo. E se você considera este trabalho importante, não deixe de retribuir. Você pode fazer isso através das informações que você obtém no link monoteísta.org/colabore. Lá tem os dados, né, de como você pode fazer para ajudar um pouquinho para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo e conteúdo melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio, se o Eterno assim nos permitir.